Oi, pessoal! Sou a professora Bárbara, a professora de vocês de História. Estamos aqui para a nossa aula sobre as fontes e o estudo de História. Bom, essa nossa aula nós vamos ver sobre como é que se dá o estudo da História e, em especial, a gente vai falar sobre as fontes históricas. Quem vai acompanhar a gente durante toda essa aula é o Cadu, né, que vai estar aqui como nosso intérprete, e a gente agora começa a nossa aula. Começando a nossa aula, nós vemos quais são os objetivos. Por que a gente está estudando esse conteúdo? Primeiro objetivo é discutir o conhecimento histórico. Como é que ele se desenrola, por que ele existe, qual é o papel dos historiadores, né, nesse conhecimento histórico. Um outro objetivo é expor a relevância do estudo da história para o desenvolvimento de uma sociedade mais organizada e igualitária. O estudo da história faz com que a gente consegue observar os fatos, os processos, os acontecimentos históricos e a ideia é tentar buscar um meio de se viver de uma maneira mais igualitária, mais justa para todos. E um outro objetivo é compreender as fontes históricas que são importantes para nós conhecermos os fatos e os processos históricos. Bom, como é que a gente contextualiza tudo isso? Para a gente falar de história, nós temos que voltar um pouco e pensar, poxa, mas e daí? O que todo mundo sempre fala? História se fala do passado. Mas muitos consideram realmente que a história ela serve unicamente para a gente saber esses acontecimentos ocorridos no passado. No entanto, veja só, a história ela vai muito além de um tempo passado. A história ela vai ser responsável por uma análise completa do momento presente que a gente vive. Ela é importante para a reflexão dos fatos e dos processos históricos. A história ela é importante para a gente tentar entender melhor o momento presente que a gente vive, como nós vivemos esse momento. Bom, vamos tentar então nos situar, né? O homem, ele transforma, né, ao longo da história, ele transforma o seu tempo, né, ele transforma o seu espaço. Nessa transformação que o homem faz no seu espaço, a gente vai ver que vão ocorrer várias histórias, né? É claro que existem, as histórias elas podem ter posicionamentos diferenciados. Como assim posicionamentos diferenciados? Cada grupo, cada indivíduo que faz parte de um determinado acontecimento, ele pode ter a sua visão de como ocorreu um determinado acontecimento. Mas a gente também tem o papel dos historiadores, né? Nós vamos ver que, durante muito tempo, os historiadores, eles privilegiavam, dentro do contexto histórico, os grandes líderes, os estadistas, os imperadores, os reis, e acabavam, né, de certa maneira, deixando um pouco de lado os grupos, os povos, as minorias, que eram a maioria que vivia ali naquele contexto que eles estudavam. Os séculos vão passar e a gente vai ter numa história, né, num estudo de história um pouco mais recente, nós vamos ter os historiadores privilegiando os sujeitos históricos. Quem vão ser esses sujeitos históricos? Vão ser as mulheres, vão ser os grupos que exigem os seus direitos, grupos de trabalhadores, grupos escravizados, nós vamos ter as minorias, né, as pessoas exigindo também a sua fala dentro da história. Também nós vamos ver que dentro da história nós temos os processos históricos e os fatos históricos. Os fatos históricos são aqueles acontecimentos que têm um tempo e um local específico, né? E os processos históricos, eles são a consequência de inúmeros fatos históricos para decorrer um acontecimento. Bom, chegamos ao sujeito histórico, que sou eu, que é você. Quem constrói essa história que a gente está falando, quem constrói o que nós estudamos, somos nós mesmos. Nós somos os agentes da construção da história. Bom,
Já temos, então, todas essas ideias, e o que a gente vai ver na nossa aula de hoje? Nós vamos ver que a história ela é estudo do homem no tempo. E mais do que isso, né? A história ela é o estudo sobre como a humanidade ela se transforma. Só existe história quando existe transformação, quando alguém ela resolve modificar o modo de como ela está vivendo para ela tentar viver de uma maneira diferente. É disso que fala a história. Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar, então, sobre as fontes e o estudo de história, e, em especial, nós vamos estudar sobre as fontes históricas. A gente vai ver qual é a importância dessas fontes históricas para revelar o modo como as pessoas viviam, até nós chegarmos, né, no modo como nós vivemos hoje. Para que estudar história? Por que a gente tem que estudar história, gente? Bom, primeiro, a gente estuda, né, a história está presente nos nossos mais variados aspectos da nossa realidade. No modo como nos vestimos, no modo como nos alimentamos, nos nossos costumes, nas nossas heranças culturais. Tudo isso faz parte de um contexto histórico para nós chegarmos à nossa existência de hoje, né? O estudo da história, ele nos ajuda a perceber que as transformações de um país, de um grupo ou sociedade, elas não são espontâneas. Todas elas são determinadas por algum fato, algum processo histórico anterior que leva a gente, os grupos, a sociedade, um país inteiro a se comportar, a viver de uma determinada maneira. Bom, vocês já devem, né, ter, ao longo dos anos que vocês estudaram, vocês já devem ter notado que, quando a gente fala de história, a gente está falando bastante sobre as questões cronológicas, né, as questões do tempo. Por quê? Porque os historiadores eles utilizam muito do tempo cronológico para marcar os fatos e os processos históricos. Isso, na verdade, foi uma maneira de tentar facilitar para que vocês entendam como é que cada um desses acontecimentos eles vão decorrendo ao longo do processo histórico. Uma das maneiras mais usuais dessa marcação de tempo cronológico utilizado pelos historiadores, nós chamamos de periodização histórica. Mas o que é uma periodização histórica? É a maneira, é o ponto em que vários historiadores, né, eles foram encontrando alguns fatos históricos, né, que tinham uma data, um local específico para marcar as transformações da história da humanidade. Então, nós vamos ver que eles vão pegar, então, organizar a história em tempos de duração. Nós chamamos também essa periodização de eras históricas. A espécie Sapiens, a nossa espécie, né, ela já está aqui na Terra há mais de 100 mil anos. Né? E nesses 100 mil anos, então, nós temos muitos acontecimentos que decorreram ao longo desse passar de tempo. E por ser um período muito longo, os historiadores eles determinaram alguns marcos específicos históricos que são considerados relevantes na transformação da humanidade. Essa periodização, né, essas eras históricas, elas vão receber muitas críticas, porque elas vão acabar privilegiando alguns determinados grupos e, mais além, ela vai acabar privilegiando uma história localizada muitas vezes, mas num eixo europeu centralizador, assim, e vai, por muitas vezes, deixar de lado algumas populações não ocidentais, consequências, né, que acabam levando muitas vezes a impressão que não existiu uma história em um outro continente. Nós vemos também
que os historiadores estão modificando isso, que dentro dessa periodização histórica, eles vão lançando e mostrando a história de outros povos, o que estava ocorrendo na Europa, mas também o que estava ocorrendo no continente africano, no continente asiático, como viviam as populações tradicionais, por exemplo, aqui na América, né? Bom, então, nós vimos que essa periodização ela é muito importante para a gente tentar entender e facilitar um entendimento de vocês também para a história. Aqui, nós temos uma linha do tempo para tentar deixar um pouco mais claro para vocês, então, alguns nomes dessas eras históricas que com certeza vocês já estudaram elas e lembram do decorrer delas. Nós temos a pré-história. Da pré-história, a partir do marco histórico da invenção da escrita, nós vamos viver uma outra era histórica que também é conhecida como Idade Antiga ou Antiguidade. Da Antiguidade, nós vamos ter a queda do Império Romano do Ocidente, porque dentro da Antiguidade nós vamos ter duas civilizações clássicas, os gregos e os romanos. E o Império Romano vai ser um grande império. Quando ele cai, né, quando ocorre a queda dele, nós vamos ter uma transformação ali nessas eras e vamos para a Idade Média. Durante a Idade Média, nós vamos ter o sistema do feudalismo, né, habitando e as pessoas vivendo de uma maneira totalmente diferenciada. A gente está falando aqui bem especificamente do continente europeu. Veja só como essa periodização, ela privilegia o continente europeu. Da Idade Média, quando ocorre a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, nós passamos para a Idade Moderna. E na Idade Moderna nós vamos ter várias transformações de ideias, o contexto da ciência tomando conta. Nós vamos ter a chegada no continente americano também, né, por esses povos europeus, o contato maior com outros povos. E da Idade Moderna, nós vamos ter, a partir do momento em que ocorre a Revolução Francesa, que é um grande marco da história, nós vamos ter uma transformação novamente e ir para a Idade Contemporânea. Até o momento em que nós vivemos hoje, não existe ainda um grande marco histórico. Existem alguns marcos, fatos muito importantes dentro da história que para nós chegarmos nos nossos dias atuais. A gente está aguardando como é que os historiadores em algum momento vão dar um nome para essa era em que nós vivemos. O que é importante a gente entender sobre essas eras históricas é que assim como a nossa história humana, como um indivíduo, nós não podemos, uma data, ela pode marcar a mudança nossa de idade, mas ela às vezes não marca as nossas mudanças de perspectiva, de vida, de ideias. Essas eras, elas servem para guiar a gente, para a gente entender um pouco como o homem vivia em um determinado momento e como ele vai passar a transformar o seu meio e viver de uma maneira diferente em um outro momento histórico. Chegamos na nossa atividade. Eu quero que vocês leiam com atenção, é uma atividade discursiva e a gente já volta.
Bom, pessoal, vamos ver qual é a resposta da nossa atividade? A pergunta era: quais os objetivos da construção de uma periodização da história da humanidade pelos historiadores? E a resposta seria estabelecer uma divisão cronológica dos acontecimentos estudados, em eras estabelecidas a partir de marcos históricos. Então, a ideia é tentar estabelecer ao longo do tempo um marco específico, né, de acontecimento ao longo da história da humanidade. Um dos objetivos da criação da periodização pelos historiadores é a ideia de facilitar a compreensão e a análise dos eventos históricos. Bom, então agora nós chegamos às fontes históricas. Na investigação das eras históricas, o historiador ele utiliza de fontes de pesquisa para guiá-lo, né, no decorrer, né, dos fatos e dos processos históricos. Mas o que são essas fontes históricas? Elas podem ser testemunhos das pessoas que viveram um determinado evento. Mas como que são esses testemunhos? Eles podem ser desde um relato, né, oral de um indivíduo ou de grupos sobre contando o que ocorreu, mas essas fontes podem ser imagens, documentos, qualquer registro, qualquer vestígio que possa contar sobre um determinado fato ou processo histórico, ele vai ser uma fonte histórica. Através das fontes se reconstrói e se reconta a história da vitória dos reis, as injustiças com os grupos minoritários e as guerras perdidas do ser humano ao longo do tempo inteiro. Essas fontes históricas, elas podem ser divididas, a gente pode dividir elas em dois grupos. Nós podemos ter as fontes históricas, que são evidências materiais, que podem ser jornais, cartas, registros de documentação, pinturas, documentos específicos, né? A gente vai ter aqui, por exemplo, eu trouxe dois exemplos para vocês, né? Uma imagem de uma fotografia de meninos trajando um uniforme judeu durante o período da Segunda Guerra Mundial no Holocausto. Quando nós vimos essa indumentária, essa roupa, o que é uma fonte histórica, ela nos conta sobre todo um processo histórico decorrente, né, que foi o Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Aqui eu trouxe também uma placa que é a réplica da Carta Testamento de Getúlio Vargas, que foi um presidente do Brasil. Essa carta ela vai ser muito importante porque ela vai contar sobre como se vivia a política daquele momento, como aquele indivíduo via a política daquele momento e mais ainda, né, como ele encerra a carta dizendo que ele sai da vida para entrar na história. Bom, chegamos nas fontes históricas que são evidências imateriais, porque não são só coisas táteis. Também nós podemos ter como evidências históricas alguns costumes, danças, a música, né? Uma história contada. Aqui eu trouxe uma imagem de uma roda de samba no Rio de Janeiro, que ela serve como uma fonte histórica muito importante para contar sobre um momento, por exemplo, em que aquela roda de samba, aquilo deveria não ser exposto para a sociedade, porque tudo poderia gerar algum problema para aquele grupo que vivia ali. Bom, então nós vimos as fontes históricas materiais e as fontes históricas imateriais. Chegamos no nosso quiz. Leia com atenção e a gente já volta para ver qual é a alternativa correta.
Vamos ver qual é a resposta correta do quiz? A pergunta era, né, basicamente, como podemos dividir as fontes para o estudo da história? E a alternativa correta é a letra C. Nós podemos dividir essas fontes através de fontes materiais e fontes imateriais. Bom, a gente viu, então, que qualquer vestígio, né, que foi utilizado no passado, uma carta, um documento, uma pintura, uma foto, uma história contada, ela pode ser um vestígio, né, ela pode ser algo utilizado para recontar, para reconstruir a história de que a gente vive, a história do nosso país, a história da humanidade. Mas olha só, o modo como você registra as suas imagens e as suas histórias nas redes sociais, elas são fontes que revelam também os seus hábitos, os seus costumes, o seu modo de pensar, os seus padrões de beleza, os seus status sociais. Olha só, gente, o modo como você coloca uma imagem sua numa rede social, ela é uma fonte histórica importante para contar o modo como a gente vive, né, na nossa sociedade hoje, como o jovem se comporta. E aí eu pergunto para vocês, como você quer ser visto daqui a alguns séculos nos livros de história? Porque é através dos seus registros que os historiadores vão tentar ver como é que a gente está vivendo hoje, né? Nossas considerações gerais, o que nós vimos então nessa nossa aula? Nós vimos que o tempo histórico, ele é marcado, tem marcos históricos que acabam levando a uma periodização histórica. Essa periodização, ela é conhecida por alguns marcos específicos e tem eras históricas, que é a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea e os nossos dias atuais que estamos vivendo. As fontes históricas podem ser fontes materiais e imateriais e elas vão ajudar o historiador a revelar como nós vivemos hoje. E nós produzimos as nossas próprias fontes históricas, porque a história ela é feita do homem, ela é feita de gente. E o tempo todo nós estamos construindo ela. Até a próxima, pessoal!